Oi, gente, bem-vindos de volta ao canal. Hoje nós vamos ter uma aula maravilhosa sobre uma das minhas escritoras favoritas, que é a Clarice Lispector, e nós vamos juntas analisar um conto dela maravilhoso, e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui bem mais incentivados a ler a obra dessa escritora e também compreendendo um pouco melhor o que é que ela aborda nesse tema que a gente vai, nesse conto que a gente vai trabalhar hoje, quais os temas que ela evoca nesse conto que a gente vai analisar juntas hoje nessa aula. Então, se você tem dificuldade de ler alguns escritores específicos, se você quer iniciar o hábito de leitura, mas ainda não sabe por onde, ou se você quer ler mais alguns escritores, como por exemplo a própria Clarice Lispector, eu convido você a ficar nessa aula e também a assistir às outras aulas que eu tenho aqui no canal, porque eu tenho certeza que elas vão te ajudar muito a entender melhor e a melhorar sua leitura desses autores da literatura brasileira. Então vamos lá. Hoje nós vamos analisar juntas e juntos o conto Feliz Aniversário da Clarice, que é um dos contos mais conhecidos dela. Certamente, se você nunca ouviu falar, talvez você já tenha visto brevemente na escola. Enfim, é um conto que ele é muito utilizado em algumas leituras introdutórias para Clarice Lispector. Por isso, não por acaso eu o escolhi para a gente falar, para a gente ler juntos e debater um pouquinho sobre os temas que ele aborda nessa aula de hoje. A ideia dessa aula é que você já venha com essa leitura realizada. Aqui na aula, a gente não vai ler o conto na íntegra. A gente vai debater alguns pontos do conto a partir de alguns dos fragmentos. Vamos falar também sobre alguns pontos relativos à escrita da Clarice e como essas características se apresentam dentro do conto. Vamos falar um pouquinho também sobre a escolha temática e sobre outros temas que são apresentados nas diversas camadas do conto, mas não vamos fazer a leitura integral. Por isso é interessante que essa leitura aconteça previamente. É interessante, eu sugiro que a leitura aconteça antes da aula. Mas, se você não leu o conto ainda, não tem problema nenhum. Você pode lê-lo na íntegra depois da aula, porque aí você vai conseguir relacionar alguns pontos que a gente vai tratar. Mas, quando você faz a leitura previamente, vai ficar alguns temas e alguns pontos que eu vou trazer aqui vão ficar mais claros para vocês, tá? Então, se você não tem nenhum livro que contenha esse conto, eu também vou deixar aqui na descrição um link de uma página que reproduziu todo o conteúdo do conto em uma postagem, em um blog, e você vai conseguir lê-lo na íntegra nessa página, tá? Então, se você não tem ainda um exemplar na sua casa, não se desespere, porque eu também vou deixar aqui na descrição um link para você conseguir ler todo o conto, tá? Então, vamos iniciar. Então, como a gente já sabe, esse conto da Clarice, ele é bem intenso, ele tem e traz algumas problemáticas relacionadas à família. A gente vai ver depois quando a gente for analisar mais profundamente. A Clarice Lispector é uma das minhas escritoras favoritas da vida. Ela foi, com certeza, uma das maiores escritoras do nosso país, da nossa literatura. E é muito marcante nas obras da Clarice essa presença de uma linguagem mais poética e também algumas inovações na escrita. Então, a gente vai ver algumas características da narrativa dela que não são tão comuns, que a gente não consegue perceber na escrita de outros autores. Então, ela vai ter a escrita dela vai ter alguns comportamentos, algumas características que são bem interessantes, e eu vou mostrar um pouquinho delas para vocês ao longo da análise do conto. Esse conto, ele foi publicado pela primeira vez em 1960 dentro desse livro Laços de Família. Aqui eu trago algumas capas
algumas edições desse livro. E aí, algumas dessas edições são bem comuns. Nessa edição também aqui do Todos os Contos da Clarice. Opa, caiu o marca-página. Nessa edição aqui de Todos os Contos, obviamente, também temos esse conto na página 179, ele inicia. Eu também tenho aqui em casa essa edição mais recente do Laços de Família, com essa capa que é de uma das pinturas da Clarice, e também tenho outras coletâneas de contos em que há, junto a outros autores, há a publicação de Feliz Aniversário da Clarice Lispector também. Mas, inicialmente, esse conto ele foi publicado pela primeira vez nesse livro, Laços de Família, que traz 13 contos e Feliz Aniversário, eu acho que é o quarto, quinto conto, não me recordo exatamente, mas ao todo nesse livro nós temos 13 contos de Clarice. Feliz Aniversário é um deles e foi publicado aí pela primeira vez em 1960. Desde então a gente tem algumas republicações, reimpressões, enfim. Como eu sempre faço, eu sempre trago uma imagem, uma obra artística de outra expressão para que a gente consiga relacionar com alguma temática ou com alguma característica do movimento literário que a gente tá abordando na aula e tal. E hoje eu trouxe essa obra, que é de um pintor renascentista alemão, que se chama As Idades e a Morte. Essa obra, ela não tem nenhuma relação cronológica com o Conto da Clarice. É uma obra que foi feita muito antes. É uma obra de 1539, algumas fontes dizem que ela é de 1540, mas é uma obra renascentista. Cronologicamente, ela não se relaciona diretamente com o Conto da Clarice, mas eu trouxe ela porque a temática vai ter aí algumas relações. Nessa obra do Hans Grien, ele vai ter algumas imagens femininas e o título já traz pra gente que essas imagens estão representando idades distintas. Eu tenho uma imagem de uma criança aqui embaixo no chão. Eu tenho uma mulher jovem. Eu tenho uma mulher mais velha. E eu tenho uma figura que vai representar a morte. Essa figura que está representando a morte, ela está de braços dados com a mulher mais velha. E se a gente for perceber, todas as mulheres estão quase despidas. A figura que representa a morte, ela está com uma ampulheta na mão, obviamente representando aí a passagem do tempo, e ela está de braços dados com a mulher central, que é a mulher mais velha. Ao mesmo tempo, essa mulher central, ela traz na sua fisionomia e nas suas características físicas marcas da velhice, né? Ela traz flacidez, a gente pode ver até essa parte aqui da clavícula dela claramente mais ossuda, realmente representando o efeito da própria gravidade sobre a pele, o rosto mais magro, o cabelo mais ralo, além de estar, obviamente, branco. Enfim, a gente tem nessa imagem central dessa mulher mais velha claras referências visuais à passagem do tempo. E é como se ela estivesse tentando puxar esse véu que está cobrindo a mulher mais nova. É como se a mulher mais nova, ela não necessariamente está vestida, mas ela está envolta a um véu, protegendo aí seu corpo, protegendo sua imagem, protegendo, né, seu corpo mesmo. E é como se essa mulher mais velha, que já está desnuda, tenta puxar dessa mulher mais nova esse tecido para também se proteger, para se cobrir, enfim. E aí essa imagem, ela tem esse título, As Idades e a Morte. Eu tenho a figura feminina representada em 3 idades distintas e a morte de braços dados não à toa com a imagem central, que é também a imagem da mulher mais velha. E aí a gente vai ver ao longo do conto como há também esse debate, né? Como o conto nos provoca a pensar sobre
a velhice, principalmente no que diz respeito às mulheres. E aí eu vou explicar como e por que especificamente eu trouxe essa pintura, né, com a figura central de mulheres. Não é à toa. Eu poderia ter trazido outras imagens, outras pinturas, até esculturas que representem ou que falem ou que abordem a velhice, com figuras de homens, mas o tema do conto vai trazer especificamente também essa reflexão sobre a velhice para mulheres, por isso a escolha dessa obra. Então vamos lá. Aqui eu tenho um slide com alguns dos personagens que são apresentados para a gente ao longo do conto Feliz Aniversário. Então, nós temos alguns personagens que são nomeados e outros personagens que não são. A gente também vai ver o desenrolar disso ao longo do conto. E aí, eu tenho os parentes de Olaria. Olaria é um bairro da cidade do Rio de Janeiro, tá? Para quem não sabe. Interessante, alguns pontos de contextualização para situar vocês. Temos parentes de Ipanema. Esses parentes não necessariamente vamos conhecê-los pelo nome. Por isso que aqui a gente está situando quem são esses parentes através da referência da localidade de onde eles moram. A Zilda, que é a única filha mulher da protagonista. E temos a Anitta, que é essa senhora que está fazendo aniversário. Temos José e a sua família. Temos Cordélia e Rodrigo, Manuel e a sua família, Jonga e alguns vizinhos que aparecem ali ao longo da descrição dos fatos, ao longo da ambientação desse conto. Primeiro, a gente precisa entender alguns pontos com relação à narrativa mesmo. A gente tem uma voz de um narrador. Esse narrador, a gente pode dizer que ele está um pouquinho descompromissado com os fatos que estão acontecendo ali. Então, ele está narrando com um certo distanciamento. No entanto, esse narrador, ele é um narrador, digamos assim, personativo. Porque ao mesmo tempo que ele narra o que está acontecendo com um certo distanciamento, ele também se mistura, essa narração se mistura em vários momentos com o pensamento, com os sentimentos dos personagens que aparecem. Então, ele tá ali, ele é um pouco personativo nesse sentido de representar também os eus discursivos que estão no conto. Ao mesmo tempo que há um distanciamento, que a gente percebe um distanciamento do narrador quando ele simplesmente relata os fatos, em certos momentos ele se mistura com o discurso dos personagens. E a gente vai perceber isso na prática em alguns fragmentos que eu trouxe. E aí, a gente vai claramente perceber ao longo do texto que a ótica do narrador e a ótica das personagens, em vários momentos, elas se misturam. A gente não vai ter uma separação ao longo do corpo textual disso. A gente vai perceber que, ao mesmo tempo que nós temos, em alguns momentos, em alguns fragmentos, a narração mais distanciada, ela também vai se misturar com os sentimentos, com as descrições, com o que se passa na cabeça dos personagens. Então, elas coexistem, esse espaço narrativo, elas não estão separadas. A gente não vai ter ao longo do conto pontos específicos do narrador como um dos personagens. E depois do narrador como esse narrador externo. Não, isso vai se misturar ao longo do conto e a gente vai ver isso na prática. E aí eu tenho várias anotações, porque eu não podia deixar nenhum ponto passar. Eu tenho que tentar trazer para vocês o máximo de informações possíveis que couber no nosso tempo de aula, para que vocês saiam daqui conhecendo com mais profundidade um pouco da narração, da narrativa da Clarice, nesse conto em específico. Por isso, eu espero que eu não esqueça de nada, mas pode acontecer. E aí, a gente tem no conto algo que é muito interessante, que é uma provocação feita. Quando a gente pensa em um aniversário,
a gente pensa em uma celebração, né? E essa celebração, ela não necessariamente vai estar impressa na narrativa do conto, na descrição dos fatos. E aí isso caracteriza o conto, ele traz algumas antíteses, né? Que é muito essa figura que traz pra gente situações opostas, que provocam o leitor através de situações que são opostas. Eu diria que a maior das antíteses que é provocada com o conto é a antítese causada pelo título em comparação com o próprio conteúdo da narrativa. Quando a gente termina de ler, a gente se sente desconfortável com a dinâmica familiar que está posta ali no conto. Então, essa, sem dúvida, é talvez a maior oposição que há no conto. Essa discrepância entre o sentimento que o título evoca e, de fato, o que acontece ao longo do conto, que distancia a gente dessa celebração que a gente espera que ocorra ao ler o título. E aí, há muitos temas que atravessam o conto. Nós vamos falar um pouco sobre alguns, vamos nos aprofundar em uns, em outros vai ser de maneira mais superficial. Mas a gente percebe quando a gente está lendo o conto que a gente tem ali um contexto familiar. Esse contexto familiar está absolutamente desconfortável e a matriarca dessa família que é a Liga. E isso acontece muito fortemente. Hoje a gente consegue visualizar isso em alguns contextos familiares, principalmente nos que há uma diferença geracional. Isso também é um dos pontos tratados no conto. Não sei se de maneira tão intencional, mas a gente também pode identificar essa crítica a essas diferenças geracionais. Quando a gente tem uma situação em que essas diferenças geracionais elas acabam criando o distanciamento entre os membros familiares. E a matriarca dessa família está ali como sendo a liga entre eles. Nesse slide, a gente tem aqui alguns pontos que são temas. Como eu disse, vários temas atravessam o conto. A gente vai falar mais de alguns, de outros de uma maneira um pouco mais superficial, de outros não, mas, enfim, fatores também de tempo. A gente tem muito claro relações familiares tensas, uma imagem totalmente desvelada de uma família imperfeita. A gente vai ter também uma provocação com relação à velhice, por isso a minha escolha com relação à obra que eu trouxe. Tratamento aos idosos e também outras coisas que eu não coloquei aqui, mas que eu vou falar porque eu acho que é pertinente. Como eu disse, isso desse distanciamento geracional acontece em muitos contextos familiares. Não é difícil que a gente localize famílias que se reúnem apenas no Natal, ou que se reúnem apenas em datas comemorativas, e que haja, nesse contexto familiar, uma figura central. Não é difícil a gente encontrar famílias que têm essa dinâmica, né? Que se reúnem realmente só em celebrações específicas e que depois que uma figura central, um avô, uma avó, uma mãe, falece ou se muda, ou enfim, acontece algo de um distanciamento físico, os demais naturalmente também se distanciem. Isso não é incomum. E aí acontece também no conto Feliz Aniversário. A gente tem ali uma família com 7 irmãos, um já falecido, os demais são homens, temos apenas uma irmã mulher. E essa família, ela meio que está fragmentada, e aí a gente vai percebendo isso ao longo da leitura. Como eu falei, a gente não vamos ler o conto na íntegra, mas nós vamos partir de alguns fragmentos para conseguir
relembrar e também trazer alguns exemplos de pontos que são relevantes para a nossa discussão. Esse fragmento, ele tá mais no início do conto. Eu estou aqui com uma das edições físicas que eu tenho, porque eu também tenho várias anotações e, enfim, vou acompanhando para situar vocês. E aí, esse fragmento, ele tá no início do conto. Não é a primeira frase, necessariamente, mas está lá no início, é um dos primeiros parágrafos. E aqui a gente tem, contextualizando nessa primeira parte, a chegada dos parentes na festa. Como eu disse para vocês, os parentes que vêm do bairro Olaria, e também os parentes que vêm do bairro Ipanema, eles não são nomeados. Mas a gente tem aí alguns pontos que são relevantes para a construção da narrativa e que a gente vai abordar. Primeiro ponto, a gente vê que, para contextualizar vocês, o bairro de Olaria, ele é distante, ele é um bairro hoje de classe média, mas ele é distante de onde se passa a festa de aniversário. E pelo contexto, a gente consegue perceber que há uma diferença social, de classe social, com relação a essa parte da família que vive em Olaria e outros. E isso vai estar marcado em algumas descrições ao longo do conto. Algumas delas eu vou trazer para a gente refletir, para a gente falar sobre, mas há claramente uma diferença financeira, uma diferença social, de ascendência social de alguns irmãos. Essa galera que vive no bairro da Olaria, esse filho que mora lá, ele não comparece ao aniversário. Propositalmente, ele não quer ir. Mas o conto diz que, para que não haja uma ruptura total com a família, o marido manda a esposa e os filhos. E aí a esposa vai a contragosto. A vestimenta também é trazida no conto como um dos recursos para um posicionamento também com relação à classe social, com relação a impressões que se quer passar para os demais. Nesse fragmento, a gente tem os que vieram de Olaria estavam muito bem vestidos, porque a visita significava, ao mesmo tempo, um passeio a Copacabana. Copacabana a gente sabe que é um bairro mais abastado do Rio de Janeiro. Então, eles estavam bem vestidos, tanto para impressionar os demais da família que estavam na festa, quanto também porque aquilo ia se tornar um passeio familiar e um passeio a um lugar chique. A nora de Olaria apareceu de azul marinho com um enfeite de paetês e um drapeado disfarçando a barriga sem cinta. Detalhe que a festa começa 4 da tarde e ela vai toda brilhante. E esta, a nora, vinha com o seu melhor vestido para mostrar que não precisava de nenhum deles. Essa nora de Olaria, ela vai a contragosto para a festa. Ela só vai porque o marido pediu e o marido não comparece. Então ela vai com os filhos. E aí ela chega, não quer cumprimentar ninguém. Ela é a primeira, no contexto do conto, ela é a primeira com os filhos a chegar na festa. E ela não quer contato direto com os demais. Aí, nesse segundo fragmento, a gente tem a nora de Olaria, depois de cumprimentar com cara fechada aos de casa, ou seja, a aniversariante e a Zilda, que a gente vai ver que é quem cuida dela, aboletou-se numa das cadeiras e emudeceu, a boca em bico, mantendo sua posição de ultrajada. Vim para não deixar de vir. Isso é o que ela fala para Zilda, que é a irmã que cuida da senhora, da sogra dela. Depois que essa família de Olaria chega, ou seja, essa nora e os filhos, chega a galera de Ipanema. E a galera de Ipanema já tem um poder aquisitivo maior. Veio a nora, com 2 netos e a babá, e o marido ia chegar depois. E aí,
a gente percebe que já há uma tensão entre os membros dessa família. Já tem aquela rixa, temos um filho que não comparece, temos outro não comparece, mas manda representantes, temos um filho que chega depois, mas que com a chegada da esposa dele claramente já se estabelece ali uma tensão. E aí a gente vai ver o desenrolar disso. Nenhum deles, até agora, nenhum desses personagens é nomeado. Só a Zilda, até então, tem o nome citado, porque ela é a dona da casa e a que está cuidando da mãe. E aí, afinal, cadê a aniversariante? O conto, ele começa com a narração cronológica, descrevendo a chegada desses primeiros convidados. Depois ele volta no tempo para situar a arrumação do lugar e o que antecedeu o início da festa. E aí o conto ele vai e volta no tempo e situa a gente de que a mãe, que é a aniversariante, ela foi colocada nesse espaço da festa antes mesmo da festa começar. A gente tem aí a descrição do espaço, a gente tem a ambientação, e eu trago esse fragmento para a gente discutir também algumas coisas que depois a gente vai conseguir retomar lá mais na frente da leitura. A senhora, que é a aniversariante, ela está à cabeceira da mesa. Fazia hoje 89 anos. Zilda, a dona da casa, arrumara a mesa cedo, enchera de guardanapos de papel colorido e copos de papelão alusivos à data. Espalhara balões, sugados pelo teto, em alguns dos quais estava escrito Happy Birthday e em outros Feliz Aniversário. No centro, havia disposto um enorme bolo açucarado. A gente tem, quando a gente visualiza esse cenário de festa de aniversário, a gente tem um cenário até infantilizado de uma festa de aniversário. Eu tenho balões coloridos, eu tenho guardanapos de papel coloridos, eu tenho copos enfeitados, copos descartáveis enfeitados, eu tenho um bolo no meio da mesa, e na ponta da mesa eu tenho uma senhora de 89 anos que até então não fez nada, só tá lá, preenchendo o espaço dela. E aí, essa construção feita por essa filha, Zilda, a dona da casa, que arrumou tudo desde cedo, mas construiu esse cenário infantil para essa festa, talvez passe para a gente uma tentativa também de fato, criar um cenário que não condiz com a realidade, que não condiz com a realidade prática e material da dinâmica dessa família. E aí, vamos se atentando aos fatos. Desde as 2 horas, a aniversariante estava sentada à cabeceira da longa mesa vazia na sala silenciosa. Tem uma breve descrição disso, que diz que a Zilda, que é a filha que cuida dela, cuida dela simplesmente pelo fato de ser mulher. A gente tem no conto isso, que a Zilda, por ser a única filha mulher, ficou determinado então que cuidaria da mãe idosa. E já estava determinado há muito tempo. Só que fica implícito para a gente que essa determinação ela não foi em comum acordo entre os irmãos. Ela foi atribuída a ela a responsabilidade de cuidar da mãe pelo simples fato dela ser a única mulher. Então, não havia debate. Por ela ser a única mulher, ela, portanto, tinha a responsabilidade de cuidar da mãe idosa. Isso já estava posto. E aí, no conto, a gente tem: e como Zilda, a única mulher entre os 6 irmãos homens e a única que estava decidido já havia anos, tinha espaço e tempo para alojar a aniversariante, mas estava posto havia anos por quem? Por uma conversa, por um debate? Ou simplesmente pelo fato dela ser mulher e isso ser uma herança patriarcal, essa compreensão de que as mulheres têm esse trabalho de cuidado naturalizado para elas? Fica aí o questionamento. Outro ponto. Além de, no slide anterior, a gente viu toda uma descrição de um cenário até infantil para essa festa.
E a gente tem a citação aqui de um bolo açucarado. A gente tem no conto o bolo açucarado, croquetes, várias comidas que estavam feitas, que estavam postas ali para os convidados, mas que a própria aniversariante não podia comer. Depois a gente vai retomar isso também. Mais na frente, o próprio conto retoma essa informação. E aí, aqui a gente tem que a senhora estava sentada à cabeceira da mesa, em silêncio. Seguimos com a aniversariante sentada, apenas aguardando. No conto, a gente tem a descrição de que a Zilda, para adiantar o serviço, começa a arrumar o cenário da festa após o almoço. E aí ela vai organizar a disposição dos móveis, afastando todos os móveis e colocando nos cantos das paredes as cadeiras, deixando o centro livre como quem faz uma festa, aguardando uma dança, aguardando o momento de uma dança, sabendo que essa dança não vai acontecer. Sabe quando você vai fazer uma festa em casa, você afasta tudo, deixa o meio livre pro pessoal dançar no meio? Ela coloca essa disposição dos móveis, mas sabendo que não vai existir dança. Mesmo assim, ela afasta tudo e coloca só as cadeiras nos cantos das paredes. Para também adiantar o serviço, ela arruma a mesa após o almoço, bem antes da festa começar. E também, para adiantar o serviço, ela arruma a mãe e coloca a mãe no cenário da festa, antes mesmo da festa começar. E aí, aqui no conto, esse fragmento não está aqui, mas vou ler para você. Para adiantar o expediente, vestir a mãe logo depois do almoço. Pusera-lhe desde então a presilha em torno do pescoço e o broche. Borrifara-lhe um pouco de água de colônia para disfarçar aquele cheiro de guardado. Sentara à mesa. Então, desde as 2 da tarde, a aniversariante está sentada na mesa, arrumada, com uma alfazema para disfarçar o cheiro de guardado. E aí fica aí. É o cheiro de guardado da roupa arrumada que ela estava usando para a festa? É o cheiro de guardado dela própria, enquanto uma senhora de 89 anos? E aí a filha passou lá uma alfazema, sentou ela na ponta da mesa, desde as 2 da tarde. A galera só foi chegar para a festa às 4. Então, esse tempo todo, ela estava pronta, como diz o conto, para adiantar o expediente, mas estava lá esperando tudo acontecer. Até então, não temos nenhuma ação dessa protagonista, não temos sequer o nome dela. E a Clarice, ela traz pra gente ao longo do conto alguns elementos que, quando a gente lê, principalmente pela primeira vez, e foi muito um sentimento que eu tive também, é como se aquela senhora estivesse morta ali, apenas sentada, sem nenhum resquício de vida. Quando ela diz os músculos do rosto da aniversariante não a interpretavam mais, de modo que ninguém podia saber se estava alegre. Ela estava posta à cabeceira, ela foi colocada lá. Tratava-se de uma velha grande, magra, imponente e morena, parecia oca, uma pessoa sem vida, colocada lá. Assim como a filha colocou a cadeira, assim como a filha colocou o bolo em cima da mesa, colocou ela lá naquele cenário. E aí, nesse fragmento em específico, eu destaquei alguns elementos que a Clarice traz de repetição e também para trazer para o leitor essa provocação de inércia dessa personagem. A velha não se manifestava. Alguns não lhe haviam trazido presente a alguns, nenhum. Outros trouxeram saboneteira, e aí ela vai dizer que alguns trouxeram presentes, outros não. A filha meio que guardava os presentes ali, mas já observando o que dava para se aproveitar para ela daqueles presentes, percebia que nada necessariamente ela podia se apropriar dentre os presentes que a mãe estava recebendo. E aí Manuel, que não é um dos filhos, é na verdade sócio de um dos filhos, mas que foi convidado com a sua família para comparecer. Ele fala: 89 anos.
E ele vai ter muito esse comportamento de fazer algumas falas, meio que buscando movimentar, querendo também fazer algumas provocações de diálogo. E ele fala: "Ai, 89 anos", e todo mundo muito admirado: "Nossa, 89 anos, né, que coisa, já 89 anos". E a velha não se manifestava. A Clarice põe isso: a velha não se manifestava. A velha não se manifestava. As coisas acontecendo ao redor e ela não se manifestava. Antes disso, um pouquinho, depois que a Zilda coloca como eu falei, né, o conto ele começa com a narração cronológica, depois ele volta para situar o leitor do momento em que a Zilda organizou tudo antecipadamente, antes da festa começar, logo após o almoço, arrumou a mãe, colocou a mãe lá sentadinha na mesa, com o bolo, com os enfeites, com as coisas, e foi reger a vida dela fazer outras coisas. E aí, o conto usa desse recurso da narração, começando de maneira cronológica, depois indo para o passado contar esse espaço de tempo prévio à festa, depois ele retoma. Quando ele retoma, ele situa a gente de novo de que a Nora da Olaria e a Nora de Ipanema não estavam se olhando, estavam sentadas em pontos opostos da sala. Como eu falei, havia as cadeiras ao redor e o meio livre. E aí, quando chegaram, cada nora foi para um ponto. E quando elas estavam quase numa situação de não suportar aquela tensão, começam a chegar os outros convidados. E aí, quem chega primeiro é o José e a família. E depois que ele chega, o conto traz pra gente que é como se parecia que todos os outros convidados estavam só esperando ele chegar para chegarem também. Porque depois que o José, que é um dos filhos, chega, todo mundo vai chegando depois. E aí isso já serve para dissipar e disfarçar um pouco a tensão entre as duas noras que estavam ali sentadinhas em silêncio, sem se encarar. Uma delas, a de Ipanema, até ali arrumando o filho, fingindo que estava arrumando o filho para não precisar olhar e cumprimentar a outra. E aí, a chegada do José e depois a chegada dos outros convidados dissipa um pouquinho essa tensão. E aí chega o José e a família, Manuel, que é o sócio dele e a família, e outros convidados vão chegando, e a gente tem alguns recursos da narração que a Clarice usa para trazer para a gente uma sensação de que tudo está acontecendo simultaneamente, tudo está acontecendo muito rápido e de maneira muito simultânea. Quando ela traz para a gente no conto que todo mundo vai chegando, a sala começou a ficar cheia de gente, ruidosa, que se cumprimentava, falando, arrastando crianças, enchendo a sala, inaugurando a festa. O uso do gerúndio é justamente para fazer no leitor essa ambientação e essa provocação de que estava tudo acontecendo de maneira simultânea. Seguindo. Aí, lembram que eu falei sobre os balões, né? Que a gente tinha alguns balões na decoração, alguns com a expressão em português, outros com a expressão em inglês. E aí, na hora dos parabéns, acontece isso aqui. Essa situação é tanto um marcador social, mais um marcador de diferença de classe social, quanto também um marcador da falta de comunicação dessa família. A gente tem, como não haviam combinado na hora de cantar parabéns. Uns cantaram em português e outros em inglês. Tentaram então corrigir. Os que haviam cantado em inglês passaram a português. E os que haviam cantado em português passaram a cantar bem baixo em inglês. E aí a gente tem uma diferença. Eu vou trazer algumas provocações para a gente pensar sobre. Um aniversário de uma senhora de 89 anos. Por que estão cantando Por que, num contexto, tá? A gente tá no Brasil. É o aniversário de uma idosa de 89 anos. Por que eu vou cantar em inglês? Essa mulher é uma estrangeira? Quais os motivos me levariam a cantar
parabéns em inglês. Havendo essa discordância de uns cantando em português e outros em inglês, quem estava cantando em inglês começou a cantar em português. Beleza. Mas quem estava cantando em português, por que passou a cantar bem baixo em inglês? Será que é porque não sabia cantar? Será que é porque se sentiu inseguro? E ao cantar, ao passar para outro idioma, começou a cantar mais baixo? Fica aí, eu não tenho todas essas respostas. Isso são só reflexões que a gente vai tendo ao longo da leitura, que às vezes a gente lê, não tem de primeira, mas depois a gente vai desvendando ao longo do texto e não precisa ter resposta, tá, gente? São só pontos que a gente pode refletir a partir da narrativa, beleza? E aí, como eu falei, para além dessa discrepância na hora de cantar parabéns, essa parte, esse fragmento em específico, deixa muito claro pra gente que não é a comunicação, não há uma língua em comum entre essa família. Eles não falam a mesma língua. Isso aqui nada mais é do que a Clarice trazendo pra gente que eles não falam o mesmo idioma. Entendam como quiserem, mas eles não estão falando a mesma língua. E isso se confirma, isso se corrobora com a própria atitude deles depois, ao longo de todo o conto, né? Não só depois, mas ao longo. E aí, enquanto cantavam parabéns, a aniversariante, à luz da vela acesa, meditava como junto de uma lareira. Percebam que até agora a gente não teve o nome da aniversariante. O narrador, até esse momento, ele vai trazer a aniversariante sempre como a aniversariante, a velha, nunca pelo nome. O nome da aniversariante de 89 anos a gente só vai descobrir no meio do conto. O narrador sempre vai apresentar os filhos, apresentar o sentimento dos filhos e de outros familiares como as noras, mas até então a aniversariante ela está sem ação, apenas existindo, sem fazer mais nada e ainda sem ser nomeada. É então, depois dos parabéns, que a gente vai descobrir o nome dela. E ela segue vendo o pessoal cantar parabéns sem fazer nada. Escolhe um bisneto para apagar a vela. E a Clarice ainda diz que ele apaga a vela com um único sopro cheio de saliva. E depois disso é que a gente vê o nome, é que a gente tem acesso, é que é revelado pra gente o nome dessa senhora de 89 anos. E esse nome não é revelado por nenhum dos filhos, nenhum dos parentes. O nome dela é revelado por uma vizinha. Uma das vizinhas que chegou depois de José, que estava ali preenchendo a festa e que também não é falado nada sobre essa vizinha, ela simplesmente estava lá. Entre os feliz aniversário, parabéns, uhul, viva mamãe, viva vovó, a vizinha diz viva Dona Anita. E é assim, enfim, que o leitor consegue acessar o nome dessa aniversariante. E aí os netos mais abastados da família de Ipanema, happy birthday. E aí a gente vê mais uma vez outros marcadores de diferença mesmo de classe social dessa família que se fragmentou com o tempo. Aí, na hora de cortar o bolo é que a gente vai ver a primeira ação da Dona Anita. O bisneto, o bisneto apaga a vela e insiste-se que ela corte o bolo. Já que ela não apagou a vela, né? Pelo menos o bolo ela vai cortar. É interessante também a gente pensar como as aparências elas ditam muita coisa ao longo do conto, né? A gente tem
a nora de Olaria que vem com o melhor traje para mostrar para os outros que não precisa de nenhum deles. A gente tem a nora de Ipanema que vem com os filhos e faz questão de trazer a babá, mais um marcador social. A gente tem a Zilda que está o tempo todo preocupadíssima com as aparências e o que vão pensar, tanto que arruma a festa bem antes, muito mais cedo do que o horário que a festa vai começar, e arruma a mãe, coloca a mãe muito mais cedo do que o horário que a festa vai começar, e tá o tempo todo preocupada com o croquete e o que as visitas vão pensar da comida. Como eu já falei, é uma comida que nem a própria aniversariante pode comer. Ao mesmo tempo, tá super preocupada com a vela. Mas o que é que vão pensar da vela que eu usei? E, enquanto isso, Dona Anita lá, só sentada, aguardando e observando tudo acontecer. E aí, a primeira ação dela é essa, ao cortar o bolo. E, mais uma vez, a Clarice vai trazer pra gente alguns recursos narrativos para associar a imagem dessa senhora à morte, de diversas maneiras diferentes. Clarice vai dizer que, de súbito, a velha pegou na faca. Sem hesitação, como se hesitando um momento ela toda caísse para frente, deu a primeira talhada com o punho de assassina. A senhora, mesmo fraca, mesmo frágil, mesmo oca, como está posto no conto anteriormente, ela vai cortar o bolo com muita velocidade. E aí, depois, se diz, dada a primeira talhada, como se a primeira pá de terra tivesse sido lançada, todos se aproximaram de prato na mão, insinuando-se em fingidas acotoveladas de animação, cada um com a sua pazinha. Cada um querendo um pedaço do bolo, garantir o seu pedaço do bolo, como cada um querendo garantir o seu papel em um velório, jogando um pouquinho de terra em cima de quem já morreu. Mais ou menos isso. E aí, a nossa protagonista, Anita, ela segue numa dinâmica de fazer pouquíssimo e de falar pouquíssimo. Depois de ter cortado o bolo, ela comeu um pedaço do bolo e a gente começa a ter no conto algumas descrições que trazem pra gente uma ação para essa personagem. Mas ações muito sutis que depois vão culminar num momento de um impulso de uma epifania dessa personagem. Aqui a gente tem a aniversariante piscou. Eles se mexiam agitados rindo, a sua família. E ela era a mãe de todos. E se de repente não se ergueu como um morto se levanta devagar e obriga mudez e terror aos vivos, a aniversariante ficou mais dura na cadeira e mais alta. Ela era a mãe de todos e, impotente à cadeira, desprezava-os e olhava-os piscando. Todos aqueles seus filhos e netos e bisnetos que não passavam de carne de seu joelho, pensou de repente como se cuspisse. Rodrigo, o neto de 7 anos, era o único a ser a carne de seu coração. Aqui, mesmo aparentemente apática, a gente começa a ter um lado dessa protagonista que até então não tinha sido apresentado. Ela tá ali, todo mundo age como se ela fosse surda, porque vão falando coisas ao redor dela, como se ela nem estivesse ali ou como se ela não pudesse ouvir. Todos agem como se ela não pudesse fazer nada, como se ela não pudesse andar, como se ela não existisse, como se ela nem estivesse ali. E ela tá o tempo todo observando tudo. Nesse momento, ao observar todos, ela se dá conta de como ela despreza todos eles. E aí a gente tem a apresentação de um personagem que ainda não tinha aparecido, que é o Rodrigo, e a gente vai contextualizar também quem é. Vamos voltar lá para a nossa parte sobre os personagens.
a gente tem Jonga, que é o filho que já morreu. Ele ainda não foi citado, vai ser citado um pouquinho depois. E a gente tem Cordélia e Rodrigo. Cordélia é uma nora. Disse no conto que é a mais jovem das noras. E Rodrigo é filho dela. Quando a gente lê o conto, como não é apresentado de maneira explícita quem seria o esposo de Cordélia, a gente supõe que ela se casou então com Jonga, que é um filho da Anitta que faleceu. E aí, talvez esse filho que faleceu era o filho favorito dela. E talvez por isso ela também nutra um certo apreço por Rodrigo, que é esse seu neto, que é o neto que ela disse que é carne de seu coração. E aí, vamos voltar lá para o nosso fragmento. Ela tá lá paradinha, observando o que tá ao redor, se dá conta de como ela despreza todos eles e fica se perguntando, né, como ela pôde ter filhos tão frouxos, tão apáticos, tão inúteis. Aqui eu trago algumas expressões usadas no próprio conto, outras que vocês vão entender que é para exemplificar o sentimento que ela tinha. E o único parente dentre aqueles que estão lá, que ela nutre um apreço verdadeiro, é Rodrigo, porque o Jonga já está falecido. E aí ela tem esse ímpeto, essa epifania, né, de agir, de levantar. Ela cospe no chão, ela choca a todos com essa ação. Ela cospe no chão e começa a praguejar, a verbalizar o desprezo que ela tem pelos filhos e pelas noras e pelos netos que ela acha vazios, superficiais, inúteis, que ela despreza totalmente, com exceção de Rodrigo e também de Cordélia. E aí, a filha Zilda fica chocada, tenta minimizar a ação, diz: Nossa, mãe, mas o que é isso? Você nunca fez isso. Depois a filha admite que às vezes ela faz isso mesmo, de ter esse ímpeto mais agressivo, digamos assim, de cuspir no chão e praguejar, enfim. Um comportamento até não normal, mas que ocorre, né, na velhice, enfim. E aí, ela surpreende a todos e diz: Me dá um copo de vinho. Todo mundo se cala. Ela pede para uma neta que Dorothy, que até então não tinha sido também apresentada no conto, é apresentada nesse trecho. Ela tá lá falando, né, demonstrando todo o seu desprezo por todos, e aí pede o copo de vinho, e a neta fica um pouco relutante. Aqui, ela diz: Vovozinha, não vai lhe fazer mal, insinuou a neta. E ela diz: Que vovozinha que nada, que o diabo vos carregue, corja de maricas, cornos e vagabundas. Me dá um copo de vinho. E aí no conto aqui a gente tem que Dorothy não sabia o que fazer. Olhou para todos, em pedido cômico de socorro. Mas todo mundo estava em silêncio, em choque, ninguém reagiu. Aí temos a festa interrompida, os sanduíches mordidos na mão. Algum pedaço que estava na boca a sobrar seco, inchando, tão fora de hora a bochecha. Todos tinham ficado cegos, surdos e mudos, com croquetes na mão e olhavam impassíveis. E aí a Dorothy vai servir esse copo de vinho, esse pouco de vinho para a avó. A avó no fim não bebe, porque também reclama que ela colocou pouco vinho. E depois disso, a gente tem essa frase. E por assim dizer, de novo, a festa estava terminada. Enquanto isso, como eu falei, a gente vai ter esses momentos em que o narrador está aparentemente distanciado, só relatando o que aconteceu. Em outros momentos, a gente tem esse atravessamento desse narrador com os pensamentos mesmo de cada um dos personagens. Esse segundo fragmento que eu tenho aqui é um exemplo disso.
porque a gente tem que a festa foi terminada, todo mundo começa a se despedir. Uma das noras diz, ai, preciso ir e tal. E cumprimenta a senhora, vai embora. Não fica claro qual das noras é, se é a de Olaria ou a de Ipanema. Simplesmente ela usa esse momento como deixa para ir embora. E aí a gente tem a luz da sala parecia então mais amarela e mais rica, as pessoas envelhecidas, as crianças já estavam histéricas. Será que ela pensa que o bolo substitui o jantar? Indagava-se a velha nas suas profundezas. A gente vê um exemplo nesse fragmento de como se mistura, né? A narração, o pensamento da senhora, ao mesmo tempo esse narrador. A parte de tudo que está acontecendo. E aí lembram que eu falei, né? Que o que está posto para ser comida na festa não é necessariamente para aniversariante comer. Porque o croquete, ela não pode comer fritura. O bolo, pela idade, ela também não pode comer em demasia. E aí a senhora fica, depois finge que age como, finge não, age como se nada tivesse acontecido depois de ter esbravejado contra todos e demonstrado de maneira explícita seu desprezo a toda a família. Ela age como se nada tivesse acontecido, enquanto todo mundo vai embora, ela fica se perguntando: será que a Zilda pensa que o bolo vai substituir o jantar? Ao mesmo tempo, não fala, só pensa sobre. E aí, nesse contexto em que a festa meio que murcha, o José, ele diz até o ano que vem. E essa sacada dele ter dito essa frase até o ano que vem, deixa ainda mais explícito pra gente que a dinâmica familiar, ela tá existindo apenas com a liga da matriarca. É apenas a existência da Dona Anitta que faz com que todo mundo, uma vez no ano, se reúna para comemorar o aniversário dela. Exceto isso, não há dinâmica familiar coletiva como está posta no conto. E ele ainda acha essa sacada, essa deixa muito boa para se despedir de todo mundo. Todo mundo fica meio ali que querendo ir embora, mas sem saber como. E aí ele, até o ano que vem. Então todo mundo, poxa, obrigada, valeu, até o ano que vem. Todo mundo começa a se despedir a partir dessa deixa do José. E aí é interessante também a gente perceber que, embora a Anitta, a dona Anitta, ela fale com muito carinho sobre o Rodrigo, que é neto, a gente não sabe muita coisa sobre a Cordélia, que é a mãe dele, né? A gente sabe só que ela está ali, mas a gente não sabe que horas ela chegou, a gente não sabe nada sobre a vestimenta dela, que é um ponto relevante, até porque das outras noras foi se falado da vestimenta, né? Enfim, a gente não sabe muita coisa sobre ela, de onde veio, quando chegou, enfim. Apenas que na hora dessa despedida, ela fica olhando um pouco impactada para a dona Anitta. É como se a epifania que a Anitta teve e esse seu momento de verbalizar o desprezo que ela sente pelos outros familiares, filhos, netos e noras, como se tivesse sido para a Cordélia uma virada de chave, porque mesmo quando todos estão se despedindo no final da festa, ela fica olhando intrigada para a dona Anitta e depois vai embora, como se essa atitude que ela tivesse fosse para a Cordélia uma virada de chave mesmo, como se tivesse sido um aviso. Até porque no conto, a reação da Cordélia depois dessa epifania da dona Anitta, já no final da festa, é ficar olhando para ela meio com uma expressão de surpresa, de choque. Ela olha para dona Anitta meio com um certo desespero, até de tipo, sem entender mesmo o que foi que aconteceu, tentando compreender talvez o motivo dela ter agido dessa forma. E depois a gente tem um fragmento, deixa eu ver se eu localizo aqui para vocês, em que se fala que a vida é curta,
meio que como se isso tivesse sido uma virada de chave para Cordélia, porque ela olha com um certo desespero para a reação da dona Anita, e é como se tivesse se dado conta que a vida então é curta e que talvez a velhice dela não precise ser tão triste quanto a velhice da dona Anita, por exemplo. Aqui. Porém, a verdade era um relance. Cordélia olhou-a estarrecida e para nunca mais, nenhuma vez repetiu, enquanto Rodrigo, o neto da aniversariante, puxava a mão daquela mãe culpada, perplexa e desesperada, que mais uma vez olhou para trás, implorando a velhice, ainda um sinal de que uma mulher deve, num ímpeto dilacerante, enfim, agarrar a sua derradeira chance e viver. Mais uma vez, Cordélia quis olhar. Mas a esse novo olhar, a aniversariante era uma velha à cabeceira da mesa. Passara o relance e, arrastada pela mão paciente e insistente de Rodrigo, a nora seguiu espantada. E aí, mais na frente... Aliás, antes disso, a gente vai ter esse fragmento de que a vida é curta. Essa parte que nos coloca que a Cordélia tem essa visão culpada, perplexa e desesperada, a gente não sabe exatamente o porquê. Devaneando sobre a hipótese dela ser esposa do Jonga. Será que ela se culpa porque, já que o filho era o filho favorito dela, e depois que ele morreu, ela se sente na responsabilidade de cuidar da sogra, e ao ver a sogra ali, de certa forma negligenciada, de certa forma reagindo com esse ímpeto de agressividade e ter que morar com pessoas que ela diz que despreza tanto, ela se sinta culpada e triste por não ter tido a ideia ou por não ter tomado a frente de cuidar da sogra. Será que é esse o motivo da culpa que ela sente? Será que é uma culpa derivada de outro sentimento que ela fez? Eu já vi algumas pessoas cogitarem até que a Cordélia tinha um caso extraconjugal. Só que, mais uma vez, não está posto de qual filho ela é esposa. Estamos deduzindo aqui que, pelo fato do Rodrigo, seu filho, ser tão querido pela avó, estamos supondo que talvez ela tenha sido esposa do filho falecido, que é o Jonga, mas não está explícito no conto de qual dos filhos ela é esposa. Enfim, são brechas narrativas que fazem a gente interpretar e ter diversos devaneios sobre. Mas fato é que o conto nos diz é que ela olha para a sogra com esse desespero, depois olha de novo e aí também, mais uma vez, só enxerga uma senhora, só enxerga uma mulher ali colocada à mesa, sem muita ação, e nisso ela vai embora. E aí o conto caminha para o seu final. É interessante quando a gente tem no desenrolar do conto o ponto de vista da dona Anita, que é a protagonista, quando ela diz, né, que ela é a mãe de todos. Tem um fragmento que fala, ela é a mãe de todos. E como a mãe de todos, ela está aqui à cabeceira da mesa e todos estão cantando parabéns e ela percebe. E é nesse momento que ela vai se dando conta de que, sendo a mãe de todos, todos que estão ali não são o que ela espera. Essa expressão é muito marcante, porque ao mesmo tempo que ela é a mãe de todos, e essa expressão, a mãe de todos, é também repetida pela Clarice no conto. Ao mesmo tempo que ela é a mãe de todos, ela está à parte de todos. Ela não faz parte da festa. O conto inteiro é como se a festa não fosse para ela.
A festa é para qualquer um, menos para ela. Ela não pode comer as comidas, ela não participa, ela não interage. Ela é colocada ali, como eu já disse, assim como o bolo foi colocado, assim como as cadeiras são colocadas. Então, ela é a mãe de todos, mas ela está exilada de todos. Ela está separada de todos. Ela está à parte de todos. E, no fim, ela se questiona mais uma vez. Será que hoje não vai ter jantar? A morte era o seu mistério. E a gente vê, nesse contexto familiar totalmente fragmentado, onde os componentes dessa família estão ali totalmente separados, estão totalmente distanciados, se juntam apenas nessa ocasião para fazer ali uma situação até de aparência, né? Cada um preocupado com a aparência que os outros vão ter de si, cada um usando os recursos que tem para manter essas aparências, e a figura central, que é a única figura que une todos eles, e que é a figura que deveria estar protagonizando essa comemoração, está exilada, está posta na ponta da mesa, sem interação, sem alegria. No fim, não é uma celebração para ela. É a manutenção das aparências entre eles. E isso, quando a protagonista, Dona Anitta, se dá conta, é o que faz ela ter essa epifania momentânea. Depois ela volta para o seu estado de mudez. Mas quando ela tem essa epifania, é que ela se dá conta de como são seus filhos e, consequentemente, netos são medíocres. E ela fala isso: se os filhos são fracos, os netos são mais fracos ainda, tem alguma expressão parecida com isso. E aí é isso, a mãe de todos, totalmente à parte, totalmente exilada desse contexto que deveria ser para unir todos. E quando José, antes de se despedir de todo mundo, usa aquela deixa, né, até o ano que vem, provoca na gente também esse sentimento de: será que ano que vem eles estarão juntos? Eu acho que é uma das noras que reflete: tomara que sim, né? 80 é uma idade, 90 é uma idade bonita. Ela tem 89 anos e é a 90 para, né, finalizar a vida com uma idade bonita. Tomara que sim. E aí fica muito claro que esse encontro familiar, ele acontece só uma vez no ano, no aniversário da matriarca. Eles não têm interesse em se encontrar novamente, seja Natal, Ano Novo, seja lá o que for. Esse até o ano que vem é meio que uma desculpa para sair, ao mesmo tempo é se ela estiver viva ano que vem, estaremos todos juntos aqui mais uma vez, se não, não se sintam obrigados. E no fim, a gente tem essa última frase: a morte era o seu mistério, mas quem sabe para essa senhora a vida não seja o mistério dela, né? Afinal, será que esses votos de uma vida longa são sinceros ou são votos da boca para fora, feitos por esses filhos e netos, já que eles não têm intenção efetiva de reencontrá-la, de se reencontrarem, de estarem todos juntos para celebrar? Fica aí o questionamento. E enquanto isso, a Dona Anitta segue a vida dela, observando, escolhendo não falar e nutrindo esse desprezo que ela nutre por quase todo mundo ao seu redor, né? Já que são poucas as pessoas que têm o afeto dela, como ela mesma deixa claro, enfim. Sendo aí cercada por pessoas que ela despreza, tendo uma família que ela não reconhece e nutrindo afeto por pouquíssimas pessoas. E aí a gente viu muito fortemente nesse conto o tema da velhice. A gente sabe que envelhecer não é fácil, cuidar de uma pessoa que está envelhecendo também não é. Muitas pessoas
enxergam a velhice como um tabu, justamente pelas dificuldades que esse processo natural da vida pode apresentar. E esse conto traz essa problemática, né, sob esse viés também de tensões familiares, enfim. É muito explícito o tema da velhice nesse conto, mas eu trago para a gente refletir também esse outro tema que atravessa o conto e que talvez possa ser outro ponto de debate, que é o trabalho de cuidado. E eu trago aqui como gancho o tema da redação do Enem 2023, que foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Lembram que lá no início da aula eu trouxe uma obra do Renascimento, mostrando a velhice, mostrando as idades, né? Mostrando de uma maneira imagética esse processo do envelhecer, com a figura central de uma mulher, porque é o que está posto também no conto da Clarice, o envelhecer e como esse envelhecer é também para a mulher, esse envelhecer solitário, esse envelhecer sendo posto ou posta à margem das interações e relações sociais que lhe rodeiam, esse envelhecer que lhe deixa exilada, esse envelhecer que faz com que os outros estranhem quando há um ímpeto de posicionamento de sua parte. Mas a gente também tem, nesse conto, presente nesse conto, essa situação do cuidado. Por quê? E aí eu vou trazer mais uma vez uma provocação que a gente já fez nessa aula. Por que a Zilda é a responsável pelo cuidado da mãe idosa? Todos os outros irmãos são homens. Isso os torna incapazes de cuidar da própria mãe idosa? Por que essa responsabilidade recaiu sobre a única mulher? E por que o conto diz que isso foi posto desde muito antes, desde sempre? O que é que faz a Zilda, por ser a única mulher, ter tempo para cuidar da mãe? E os outros irmãos, por serem homens, não terem tempo? Será que a culpa que a Cordélia sente é por ela não ter cuidado da sogra? Já que a gente está supondo que ela era casada com o filho favorito dela? Será que isso é uma inferência que não se encaixa na narrativa? Mas por que a Zilda é colocada como essa figura óbvia para cuidar da mãe por ela ser mulher? E aí esse conto, além de ser repertório cultural para a construção de um tema, por exemplo, sobre os desafios da velhice, ele também pode ser usado como repertório cultural para a construção de uma redação sobre os desafios da invisibilidade e do trabalho de cuidado, sim. Quando a gente fala sobre o papel da Zilda, que está ali, não se fala se ela tem marido, não se fala se ela tem filhos, não se fala há quanto tempo ela cuida da mãe. Se fala só que ela era a figura óbvia para cuidar da mãe por ser mulher. Isso não é invisibilidade do trabalho de cuidado? Claro que sim. Então percebam que muitas vezes a gente precisa olhar para uma obra literária e entender as camadas e os diversos temas que atravessam essa obra para conseguir enxergar como essa obra pode ser um amplo repertório cultural para a gente, para além do tema que é explícito, para além do tema que é óbvio. Você usaria esse conto como repertório cultural na sua redação do Enem 2023? Talvez algumas pessoas tenham usado, mas talvez uma grande parte dos leitores de Clarice Lispector sequer tenha cogitado usar porque não tinham relacionado o tema ou não tinham parado para perceber ainda essa problemática em específica, que está presente no conto, mas que está ali de uma maneira mais breve. Então, isso também é um convite para que quando a gente faça a leitura de uma obra, seja um conto, seja uma novela, seja um romance, a gente consiga relacionar
os temas, as problemáticas, as situações, para além do que está posto como central. Muitas vezes, a gente deixa de mergulhar em outros debates, em outras problemáticas que estão presentes em uma obra, porque a gente está olhando só para o tema macro. Mas certamente tem outras camadas ali de temas, de problemáticas que a gente pode sim trazer à tona a partir da leitura de um livro, a partir da leitura de um conto. Esse é um exemplo apenas entre tantos que a gente tem. Tá, Yali, mas como é que eu vou conseguir então olhar para um conto para além do tema que está explícito? Lendo cada vez mais. Quanto mais a gente lê, mais a gente consegue captar, mais a gente consegue entender as referências, mais a gente consegue identificar os temas que atravessam o enredo, mais a gente consegue identificar esses outros pontos que também estão presentes ali naquela obra. Então, nada mais do que ler. Quanto mais a gente lê, melhor a gente entende, melhor a gente interpreta, melhor a gente escreve também e mais a gente compreende. Talvez na primeira leitura você não consiga captar ou não consiga identificar todos os aspectos que estão presentes ali naquela obra. Na segunda leitura, com certeza você vai ver pontos, temas, situações que a primeira leitura deixou passar. E assim sucessivamente. Isso é algo que a gente vai melhorando com o tempo. Então, não se culpe se você já leu Feliz Aniversário e nunca tinha percebido ou nunca tinha se atentado a essa problemática de uma maneira tão profunda. Muita gente não percebeu, muita gente vai perceber a partir de uma segunda leitura, muita gente vai perceber a partir dos debates, a partir de discussões sobre, e a leitura ela traz exatamente isso. Com o seu repertório, com sua visão de mundo, você vai conseguir acessar coisas que estão naquela obra que talvez outra pessoa não acesse, e é exatamente isso que a gente está fazendo agora, que faz com que a nossa experiência de leitura enriqueça, o debate sobre essas leituras. Então, espero que essa aula tenha sido proveitosa, espero que tenha sido uma aula com muitas provocações. Espero também que tenha ajudado você a compreender um pouco mais esse conto em específico da Clarice e espero que tenha deixado você ansiosa. Espero que tenha lhe provocado a ler mais dessa autora que é fantástica. Não deixe de se inscrever no canal. Coloca aqui nos comentários também quais outros contos da Clarice ou de outros escritores vocês gostariam que a gente analisasse juntos. Também podem ser poemas, assim como eu já analisei outros poemas em outras videoaulas por aqui. Um beijo e até a nossa próxima aula. Não deixem de se inscrever e até breve. Tchau!